Colônia de Sacramento pode muito bem resumir a história da América Latina. Neste pequeno território na banda oriental ocorreu caos, guerras e mudanças constantes de governo. Colônia de Sacramento passou por 5 cercos e foi destruída 3 vezes. E nesse vídeo vamos descobrir o porquê de tudo isso, além de descobrir de alguns monumentos que ainda estão na cidade, que por incrível que pareça, apesar de tudo, continuam em pé. Os espanhóis tinham ocupado a região onde hoje é Buenos Aires, que fica a apenas 50 quilômetros de onde foi construída a Colônia do Sacramento, mas ainda não tinham explorado aquela margem norte do Estuário do Prata, chamada também de Banda Oriental posteriormente. E como os portugueses estavam de olho nas minas de Potosí, estabelecer uma cidade ali poderia garantir o controle daquele estuário para então conseguir fazer este comércio. Por isso, em 1680, Manuel Lobo, então governador da Capitania Real do Rio de Janeiro, a mando do Império Português, aportou de Santos para fundar a Colônia do Santíssimo Sacramento em 1680. Só tem um problema: Portugal estava quebrando o Tratado de Tordesilhas e eles sabiam muito bem disso. Esse famoso tratado foi celebrado em 1494 entre Portugal e Espanha para delimitar as terras fora da Europa que foram conquistadas, baseado no meridiano 370 léguas a oeste da ilha de Santo Antão, no arquipélago de Cabo Verde. Tudo a leste pertencia a Portugal e a oeste para a Espanha. Por isso, os espanhóis não gostaram nem um pouco do que viram, pois, de acordo com o tratado, aquela região era deles. Mas os espanhóis não sabiam logo de cara que os portugueses estavam ali. Aproximadamente um ano depois, alguns espanhóis foram cortar lenha na região e avistaram no outro lado da margem do Rio da Prata barracas, canhões e soldados. Os portugueses estavam ali. Isso enfureceu o governador de Buenos Aires, Zé de Garro, que enviou uma mensagem para Dom Manuel, governador do Rio de Janeiro, para saírem de suas terras. Mas o mesmo disse que a margem norte do Prata era portuguesa. E os espanhóis foram ao combate. Os espanhóis invadiram junto com índios guaranis e tomaram Colônia de Sacramento, saqueando e incendiando a cidade. Dom Manuel, que estava por lá, foi preso e morreu 2 anos depois lá em Buenos Aires. Mas você acha que acabou por aí? Na maior cara de pau, os portugueses voltaram 1 ano depois do saque e ocuparam as ruínas da cidade. Só que dessa vez eles vieram preparados. Vieram com mais tropas e também famílias de imigrantes dos Açores. Durou até bastante tempo essa ocupação, já que os espanhóis conquistaram a cidade apenas em 1705. Mas os portugueses tinham a resiliência de invejar qualquer coach por aí. Portugal fundou novamente Colônia do Sacramento 12 anos depois, em 1717. Os espanhóis não se cansaram dessa briga de gato e rato e tomaram de novo em 1762. Mas os portugueses tomaram de novo 1 ano depois, graças ao apoio da Inglaterra, que por sua aliança com Portugal também tinha incumbência de proteger a cidade. Mas eles não faziam isso porque eles eram bonzinhos, não é por isso. Eles, junto com Portugal, comandavam o contrabando de mercadorias europeias para regiões de onde o Estuário do Prata levava para vários rios afluentes, já que as terras da América do Sul não podiam negociar com outros países europeus, pois ainda eram colônias. A única forma seria o contrabando para negociar diretamente. Mas os portugueses logo perderiam a cidade, já que com a Revolução Americana em 1776, os britânicos não puderam mais ajudar os portugueses ali no Prata, já que tiveram que concentrar toda a sua força lá nos Estados Unidos. Aproveitando a oportunidade, o rei espanhol tomou Colônia de Sacramento, acabando definitivamente com as guerras entre essas nações pelo Prata. E desde então é um território da Espanha, depois se tornando Uruguai, assim que o Uruguai conquistou sua independência. Colônia de Sacramento hoje é uma cidade turística. Tem-se a cidade normal de Colônia de Sacramento, mas a mais visitada é a Cidade Velha, onde é possível encontrar prédios do tempo que os portugueses ainda estavam lá e ainda estão preservados, mas há também várias ruínas.
Dessas ruínas, a mais interessante fica na Praça de Armas da Cidade Velha, onde tinha-se a Casa dos Governadores Portugueses, uma mansão onde várias reuniões aconteciam, além de ser residência dos governadores e sua nobre família. Mas hoje em dia, apenas ruínas e algumas cerâmicas daquela época que são encontradas ali nos vários museus. E só sobrou isso porque os espanhóis tomaram dos portugueses. Essa aqui eram as casas dos governadores de Portugal. Eles ficavam aqui resolvendo situações importantes da colônia e também faziam as suas reuniões super importantes. E dá para ver pedaços do piso, pedaços do que eram parede antigamente. Hoje em dia nada se tem mais, muito por conta do domínio espanhol que veio depois deste momento português aqui em Colônia de Sacramento. Ainda na mesma praça encontramos a Basílica do Santíssimo Sacramento, que foi feita pelos espanhóis em 1810, onde ao seu lado se encontram as ruínas da original portuguesa, que data do século XVII, logo que eles chegaram ali. A feita pelos espanhóis já é uma igreja grande, mas a dos portugueses não passava de uma casa, um casebre, digamos assim. Esta aqui é a parte lateral da atual Basílica aqui de Colônia de Sacramento. E uma coisa muito interessante, por que eu tô da lateral? Porque aqui nessas pedras são as ruínas da antiga igreja portuguesa. Os portugueses eles fizeram primeiro essa igreja, mas como depois os espanhóis tomaram, assim como aconteceu com a casa do governador, foi derrubado, mas foi construída essa basílica aqui do ladinho. Parte dos muros ainda estão presentes na cidade, sendo um ponto turístico obrigatório para quem passar por lá, sem contar a porta da cidade murada, que foi feita pelos portugueses, sendo autoexplicativo por ter um relevo com o brasão de Portugal ali na estrutura. Juntamente com o belo farol de Colônia de Sacramento, há as ruínas do convento de São Francisco, dando um ar de mistério ali, principalmente à noite. Mas talvez a rua mais famosa é a Calle de los Suspiros, ou a Rua dos Suspiros, sendo com certeza a mais charmosa delas, com várias casas portuguesas misturadas com casas espanholas. O nome Rua dos Suspiros não se sabe muita origem, mas a lenda mais aceita é que era um lugar de prostituição, sendo que os marinheiros suspiravam quando entravam ali. A outra versão conta que uma noite maravilhosa de lua, uma jovem apaixonada estava esperando seu amado. De repente, um mascarado cravou uma adaga no meio do peito dela. Apenas escutou um desalentado suspiro de adeus. E este foi um pequeno resumo do que foi e o que é Colônia de Sacramento. É uma cidade super charmosa, uma cidade, a maior parte dela turística, mas que vale muito a pena conhecer, até por conta de sua rica história, onde cada lugar que você pisa lá, você consegue encontrar muito dessa história. Esse vídeo fica por aqui e até a próxima.